Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos começar a implementar o interpretador de comandos do nosso Caixão. Vamos nessa! O interpretador de comandos do nosso Caixão, ele é bem simples. Ele tem uma função run, que vai receber como parâmetro uma string e vai passar essa string para o tokens. O tokens ele vai separar essa string em palavras. Cada palavra é um token e cada token ele vai ter uma função dentro desse comando. Esses tokens são passados para o interpreter. O interpreter, por sua vez, roda o decode, aonde o decode ele vai pegar esses tokens e transformar esses tokens em um command. Um command ele tem um identificador, que é o identificador do comando e seus argumentos. Uma vez os tokens terem sido convertidos em um command, o interpretador vai chamar a função execute, que vai procurar uma lista de comandos através da estrutura command list, quem é o executor desse comando. O executor ele é um ponteiro de função que vai apontar para a função que implementa a execução desse comando, ok? Vamos então para o código disso daqui, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Vamos criar aqui um diretório, onde a gente vai... Aliás, não. É um diretório... Deixa eu ver aqui, peraí, se vamos criar um diretório mesmo. Não. Dentro do próprio diretório Caixão, a gente vai criar primeiro o tokens, tá? A primeira função que a gente vai implementar aqui é a função getTokens, que vai estar dentro da biblioteca tokens. Vamos nessa. O que a gente vai fazer aqui? Esse getTokens, ele vai pegar a string, separar as palavras por espaço, ok? E jogar essas palavras em um vetor de strings, ok? Então vamos começando a implementar esse getTokens. Vamos lá no código. Então, ó, vamos criar aqui tokens.h. Então, aqui em tokens, a gente vai ter, vamos definir aqui a quantidade máxima. Vamos definir aqui a quantidade máxima de tokens que a gente pode ter num comando. Vou chamar de max tokens. Coloquei aqui 17 tokens, tá? Sendo que o primeiro token, que é a primeira palavra, ela vai ser o identificador do comando, tá? E vamos aqui também definir o tamanho de cada palavra, o tamanho de cada token, tá? Vou chamar de max tk de token len, tamanho, tá? Vamos colocar aqui 100, que eu acho que já é o suficiente. E aqui a gente vai ter a função getTokens, onde a gente vai receber uma string, né? Que vai representar o comando. Eu estou chamando de cmdstr. E vamos receber aqui, ó, um parâmetro chamado tokens, onde a gente vai botar aqui max tokens, e vai ser uma matriz, né? Matriz de caracteres é um vetor de string. Então, ó, essa matriz tokens ela vai ser preenchida, tá? Aqui dentro da função, ao separar o cmdstr em palavras. Tá? Então, cada palavra vai estar aqui dentro dessa matriz tokens. E é dessa forma que a gente vai implementar o getTokens, certo?
vamos lá para implementação do tokens.c. Eu vou fazer o seguinte. Vamos kernel shell tokens.h. Vamos copiar esse cara aqui para a gente não perder tempo. Vendo que reescrever aqui o cabeçalho, né? Então, include aqui no tokens.h. Bom, vamos lá. Como é que funciona esse cara aqui? Esse cara é uma máquina de estados, tá? Que é o seguinte. Primeiro eu quero tirar os espaços em branco que estão antes do comando, tá? Eles não vão servir para nada para a gente, tá? Então, a primeira lógica aqui vai ser a lógica para tirar esses espaços, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou ter duas variáveis, next, e eu vou ter a variável i. A variável i é para percorrer caractere a caractere da minha string. A variável next, ela vai apontar para o próximo token que eu quero pegar, tá? Então, como o primeiro token que eu quero pegar, como eu começo com o primeiro token, né? Pegando o primeiro token, next vai ser igual a 0, tá? Bom, então aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Enquanto o conteúdo de cmd.str for diferente de 0, né? 0 é o final da string, então 0 é falso. Então, enquanto ele for diferente de 0, né? Porque isso aqui tem que me retornar algo diferente de 0 para ser verdadeiro. Se for 0, é o final da string, eu termino de implementar a busca aqui dos meus tokens, tá? Agora é o seguinte, ó. Veja, eu quero tirar os espaços em brancos. Se eu quero tirar os espaços em brancos, eu vou ter no início da minha string, né? Da minha string de comandos, eu vou percorrer aqui, ó, a minha string, enquanto cada caractere, ou o próximo caractere, melhor dizendo, ele for igual a espaço. Enquanto for igual a espaço, ó, eu incremento o cmd.str. Vou para o próximo caractere. Só isso. Ok? Bom, se por um acaso eu coloquei um monte de espaço e finalizei o comando sem escrever nada, significa que agora, ó, o meu cmd, conteúdo de cmd.str vai ser 0, tá? Então, se ele for 0, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, peraí. Acabei tirando o... Se ele for... Se ele não for... Presta atenção. Se ele não for um valor diferente de 0, significa que ele é 0, certo? Então, se ele for 0, significa que eu tirei todos os espaços e o próximo caractere foi final de string. Então, eu saio do loop. Ok? Saio do loop. E significando que eu não tenho mais string nenhuma. Ou melhor dizendo, significando que o meu comando não teve nada. Foi um conjunto de espaços vazios, o cara colocou lá, apertou um Enter para executar o comando e não tem comando nenhum. Tá? Caso contrário, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto não for final de string, e enquanto o caractere for diferente, agora é o contrário, diferente de espaço. Por quê? Porque agora eu vou preencher meu token, tá? Então, eu caí agora num caractere que é diferente de 0 e que é diferente de espaço. Eu vou ficar buscando os próximos caracteres e formando uma palavra, enquanto
esses caracteres forem diferentes de espaço. Ok? Então, enquanto CMD STR for diferente de espaço, e eu também não posso deixar ultrapassar a quantidade máxima do tamanho do meu token. Tá? Então, quando tudo isso tiver sido atendido, agora eu vou preencher meu tokens caractere por caractere. Certo? Depois a gente vai botar um exemplo aqui para a gente testar se esse algoritmo aqui está funcionando direitinho. Tá? Deixa eu abrir aqui o... Aqui eu incremento o CMD-STR. Bom, uma vez encontrado o token, né? O token é uma string, tá? Então, no final, eu tenho que colocar o caractere 0 para dizer que é final da string, tá? O i já está incrementado, então o próximo caractere do token é 0, porque é final de string. E agora eu incremento o próximo, para a gente ir para o próximo token. Ok? Vamos ver se isso aqui funciona, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Talvez essa função ela não esteja otimizada, certo? Tem um outro detalhezinho aqui que é o seguinte. O meu getTokens ele vai retornar a quantidade de tokens que foi extraído, porque depois a gente vai precisar para executar o comando, então a gente vai saber quantos tokens tem dentro desse vetor de tokens. Então ele vai retornar next. Next é exatamente a quantidade de tokens. Tá? Beleza. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o usuário digite isso aqui. Sei lá. 7, inclusive vai ser uma função que a gente vai implementar. 10, 20. Então quem seriam meus tokens aqui, tá? Meus tokens seriam 7, 10 e 20. Certo? Vamos imaginar que ele tem espaços aqui extras inicialmente. Tá? Aí ele vai aqui, ó, entra na função. CMD-STR está apontando para um espaço, CMD-STR está aqui, asterisco CMD-STR está apontando para o primeiro caractere, que é um espaço. Tá? Enquanto esse caractere for espaço, acrescente, faça o CMD-STR apontar para o próximo endereço da string. Então, se ela está apontando aqui, ela vai apontar para aqui. Continua sendo espaço. Vai incrementar de novo, continua sendo espaço. Vai incrementar de novo, continua sendo espaço. Vai incrementar de novo, não é mais espaço. Sai desse loop, vem para cá. Aí ele coloca aqui, ó, enquanto for diferente de... desculpe. Se não for 0, não é final de string, ele não dá um break no while e vai para o próximo passo. Beleza. Enquanto for diferente de 0, é diferente de 0. E enquanto for diferente de espaço, é diferente de espaço. Enquanto o i for menor do que maxlen, a gente não vai ultrapassar nunca maxlen, então a gente não vai nem verificar essa condição aqui. Aí o que é que eu faço? Guarde em tokens. A gente está aqui, ó, nosso tokens. Tokens next, que é o 0, né? A gente está em 0 com next. E o i está em 0. Então, guarde em token 0, sendo o primeiro token, o primeiro caractere do token, guarde o S. Então, ele vai estar guardando o S aqui por enquanto. Certo? Aí ele volta, incrementa a CMD-STR, ele agora vai apontar para o E, certo? Essa condição vai ser atendida, agora, ó, I está sendo 1, na posição 1, ele vai guardar o E. Então, ó, ele vai fazer isso até encontrar um espaço. Então, no token zeros, ele vai ter 7 colas. Ok? O next passa a ser 1, agora ele vai trabalhar com tokens 1. Ok? Aí o que é que ele faz? Voltou, né? Next incrementou, voltou para cá, melhor dizendo. Enquanto o CMD-STR foi diferente de espaço, ele é um espaço, incrementa o CMD-STR.
Aí ele vai fazer a mesma lógica aqui, tokens 1 vai ser 10. Ok? A mesma lógica vai seguir para o 20, tokens 2 vai ser 20. Pronto. Com isso, eu separo todos os tokens do nosso comando. Ok? Então, essa é a função getTokens. Aparentemente, ela vai funcionar, mas depois a gente faz um teste dela. Ok? Bom, feito tokens, vamos para o interpreter. A gente viu lá no nosso diagrama, né? No nosso slide, vamos voltar aqui no slide. A gente viu o seguinte, ó. A gente tem um intérprete. O run, por incrível que pareça, apesar de estar aqui no início, vai ser a última coisa que a gente vai implementar, tá? E o run, inclusive, está sendo implementado pelo intérprete. Só coloquei aqui por questões de ordem de como o fluxo acontece, desde pegar a string e mandar rodar a string até o comando ser executado, certo? Então, ó, a gente vai implementar no nosso intérprete, a gente vai ter o decode e a gente vai ter um execute, tá? Nós vamos implementar essas duas funções. E a gente vai ter uma estrutura chamada command. Bom, o decode, ele vai pegar os tokens, o tokens ele separa string em várias palavras, o decode ele pega, ele pega os tokens e converte agora numa estrutura command, onde vai ter o identificador do comando e seus argumentos. Quem vai fazer isso é o decode. Ok? E depois, o execute vai pegar o command e procurar numa lista de comandos quem é que vai ser responsável por executar esse comando. Então, é dessa forma que o interpretador ele funciona, tá? Então, ó, vamos criar o interpreter. O nosso intérprete aqui, ele vai ter primeiro vamos criar a estrutura command, tá? Essa estrutura command aqui. Eu vou chamar de command T para seguir, né, o nosso padrão que a gente está fazendo. E aqui ele vai ter um identifier, que vai ser o identificador do comando. O identificador do comando é o primeiro token daquela lista de tokens, tá? É a primeira palavra que o usuário digitou lá no prompt para executar o comando. E aqui a gente vai ter a quantidade de argumentos. Bom, não vai ultrapassar de 255, né? Então vamos botar aqui o seguinte, vamos botar um include std_int.h e vamos definir aqui uma constante que vai me dizer a quantidade máxima de argumentos que a gente vai poder ter, tá? Então aqui a gente vai definir a quantidade de argumentos, que eu vou chamar de argc, e aqui vamos definir os argumentos, que vai ser um vetor de string. Max args. Ok? Alguns perguntam por que ponteiro e não poderia ser também uma coisa estática, tá? Ó. Vai poder botar aqui, ó, máximo. Desculpa. Poderia ser aqui, ó, sei lá, o tamanho do argumento, sei lá, 100, ou o máximo tamanho, como a gente fez com todos. Poderia ser também, tá? Mas como isso aqui ele vai receber um parâmetro, esse parâmetro provavelmente vai ser uma matriz estática, fixa,
E aqui um ponteiro vai apontar para o endereço inicial dessa matriz, tá? Lembrando que uma string, isso aqui é um vetor de string. Uma string também é um ponteiro, certo? Ou qualquer vetor é um ponteiro. Ok. Vamos ter também o seguinte, ó. Vamos ter o ponteiro de função, uma estrutura que represente quem é o identificador, tá? Quem é o ponteiro de função que vai executar o nosso ponteiro de função que vai executar o nosso comando, certo? A gente chamou de executor. Se você for ver lá no slide, né? No slide, a gente chamou de executor, tá? Vai ser um ponteiro de função, executor, que vai receber a quantidade de argumentos e vai receber os argumentos para executar o comando, tá? Desculpa aqui, arquiv, ele é um vetor de string max args. Então esse é o nosso ponteiro de função, tá? E aqui, ó, eu vou chamar esse cara de exec. E vamos ter aqui duas funções que a gente vai implementar. Na verdade, são 3 funções, tá? Mas só que a gente só vai implementar 2. Que é o decode. Esqueci de botar a última função lá no nosso slide, mas eu vou explicar aqui o que é que ela faz, tá? E ela não vai ser implementada agora. Então, esse cara que eu vou receber, o decode, vai receber o tokens e vai converter em command, tá? Ele recebe tokens e converte em command. Então, eu vou ter aqui tokens max. Tokens, eu vou ter que dar um include no tokens. Tokens.h. Max tokens. E a quantidade máxima de caractere do tokens, que é max tk length. Ok. E aqui vamos ter um ponteiro para um command t, que é onde a gente vai criar o nosso command. Vai dizer quem é o identificador, quantos argumentos tem e quem são os argumentos, baseado nesse vetor de tokens que a gente tinha aqui. Certo? Ok. Então vamos implementar agora esse cara aqui, né? Kernel. Tá. Kernel barra shell barra interpreter.c. Ok. Include interpreter h. Só um detalhezinho, né? A gente não tem só o decode. A gente vai ter o execute. O execute ele só vai receber um command t. Pelo command t, pelo identify do command t, ele vai saber quem é que vai executar o comando. Command t. E a gente também vai ter um load, tá? O que é esse load? Deixa eu explicar aqui para vocês. É o seguinte. O shell, ele tem 2 funcionalidades, tá? Basicamente. Ele tem a funcionalidade de executar comandos internos, por exemplo, clear, limpa a tela, tá? Sei lá, echo é uma funçãozinha que quem trabalha com terminal sabe.
para eu escrever alguma coisa no terminal, né? Setcolor não existe, eu acho, mas eu inventei aqui, que é para colocar a cor do fundo e dos caracteres, tá? Dos próximos caracteres a serem escritos. Então, esses comandos são comandos internos. Porém, quando ele não acha na lista de comandos algum comando interno para ser executado pelo shell, aí ele vai considerar que isso é um arquivo, tá? E aí ele vai chamar o load para executar esse arquivo. A gente ainda não tem o loader do nosso sistema operacional. Portanto, esse load aqui vai estar aqui, mas eu vou implementar só uma mensagem dizendo que não tem, o comando não existe, tá? Mas isso aí vai ficar para depois, quando a gente tiver o nosso loader do nosso sistema operacional, esse cara aqui executar um programa, tá? Então, gente, é isso. Agora vamos implementar o decode, o execute, e o load vai ser só uma mensagenzinha, tá? Deixa eu copiar aqui, né? A gente vai ter aqui. Como é que vai ser esse decode? Ó, é bem simples, tá? O que a gente vai fazer aqui no decode? O objetivo do decode é separar o que é identificador do que são argumentos, detectar a quantidade de argumentos que tem, tá? E aí, a gente vai percorrer esse tokens, vetor de tokens, tá? Vai separar o que é o identifier, que é o identificador, e vai preencher o vetor de argumentos, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Eu acabei sem querer tirando meu roteiro aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Só um minutinho. Ok. Já tá aqui, tudo bonitinho. Bom, eu vou ter uma string para a gente pegar o token, né? Token a token. E aqui, ó, obviamente, a gente vai percorrer aqui o nosso vetor de token. Tem um detalhezinho aqui que eu esqueci. A gente tem que também saber qual a quantidade de tokens, né? N of tokens. Essa quantidade de tokens ela vai ser retornada pelo get tokens. A gente fez isso, tá? E vai ser passada como parâmetro também para o decode. A gente não tem como saber quantos tokens existem aqui, né? N of tokens. Então aqui a gente vai igual a 0 e menor do que. Deixa eu ver se deu algum probleminha aqui na gravação. Não, tá tudo ok. Pensava que eu tinha pausado a gravação aqui, mas tá tudo ok. Eu apertei uma tecla aqui, eu pensei que tinha pausado, mas não pausei, não. Ok. Bom, então aqui, ó. Bom, aí a gente vai percorrer aqui. Vamos jogar na string token
token a token, tá? Tokens e se for o primeiro token, isso aqui que é o grande lance do decode, se for o primeiro token, a gente vai jogar em command identifier esse token. Então, no identifier tem o primeiro token, que é o nome do comando, tá? Caso contrário, aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar agora na lista de argumentos. Argv. E menos 1, tá? Porque i, ó, quando ele tiver em argumento, o i já está em 1 e o primeiro argumento começa em 0, tá? Vai ser igual a tokens. Vai ser igual a tokens. Isso. Na verdade, a gente nem precisa desse cara aqui, ó. A gente pode falar, nem precisa desse cara aqui, ó. Tokens. Tokens i, né? Aqui também. Tokens i. Ok. Então, eu separei dos tokens quem é o identificador e quem são os argumentos, certo? Agora, ó, a quantidade de argumento, que é o argv, argc, vai ser igual a number of tokens menos 1. Por que menos 1? Porque o primeiro não é argumento, tá? O primeiro é o nome do comando. Certo? Simples assim o decode. Separamos o que é identificador do que é argumento. Tá? Então, se a gente for olhar aqui para a estrutura, ó, foi exatamente isso que a gente fez. Ó. Separamos dos tokens quem é o identificador e quem são os argumentos. E colocamos aqui a quantidade de argumentos. Isso vai facilitar a gente a implementar o execute. Tá? Então, int execute commands e command. O que a execute vai fazer? Vamos lá. Antes de a gente implementar o execute, é importante aqui, ó, se a gente for olhar de novo lá no nosso slide, vamos pegar aqui o nosso slide, veja que o execute ele precisa de um command list, certo? Esse command list ele é bem interessante pelo seguinte, a gente pode escalar esse cara aqui, tá? A gente pode ir implementando os novos comandos, a gente não precisa fazer mais nada, é só a gente incluir um novo elemento no command list e implementar a função que vai executar aquele comando novo, tá? E aí o nosso shell já está preparado para isso. Então esse command list nada mais nada menos vai ser uma lista de executor, uma lista de executores de determinado comando, tá? Lembre que a gente tem aqui, ó. Lembrem que a gente tem aqui essa estrutura que vai exatamente definir quem é o executor de cada comando, certo? Então a gente vai ter um vetor de exect. Tá? Esse vetor de exect vai ser esse command list, certo? Então vamos implementá-lo, tá? Vamos botar aqui kernel /shell /command list .c. Ok, então aqui a gente vai ter um include no
interpreter.h. E aqui a gente vai ter o nosso command list. Nosso command list vai ser do tipo exec. Opa. Vai ser do tipo exec. Command vai ser um vetor de exec. E aqui vamos preencher esse vetor com os comandos que a gente vai implementar, tá, gente? Depois vou colocar alguns só. Depois a gente pode acrescentar vários outros se a gente quiser, tá? O primeiro comando, o identifier, vai ser clear, que é para limpar a tela. E quem vai executar, a gente vai criar essa função para executar o clear, tá? Executor vai ser uma função que a gente vai chamar de execClear. Tá? A gente vai criar um command.c que vai estar implementado essas funções para cada comando desse aqui. Tá? Então, toda vez que eu quero criar um comando, eu acrescento o identificador do comando e a função que vai executar esse comando dentro desse vetor command list, certo? Aqui a gente vai ter, o próximo aqui vai ser o version. Ó, o version e o clear, ele não vai ter argumento. O version, ele vai listar todas aquelas informações de versão do nosso sistema, tá? E o executor dele vai ser o exec version. Vamos ter agora o setColor. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Identifier não. Identifier. Identifier, certo? Aqui vai ser o setColor. E o executor exec setColor. Ok. O próximo que a gente vai implementar, deixa eu ver aqui, é o echo. E identifier de novo. Identifier. E o executor vai ser o exec echo. Bom, eu criei um identificador nulo para saber quando é que a gente chega no final dessa lista de comandos, tá? Então, com identifier vazio e com o execute null. Bom, a gente tem que dar um include no ponto barra include barra std def, se eu não me engano, para implementar o nulo. Ok, essa é a nossa lista de identificadores. Vou com um ponto e vírgula aqui. E agora, ó, a gente também precisa implementar essas funções aqui. ExecClear, ExecVersion. Vamos implementar daqui a pouco, tá? Então aqui, ó, no nosso interpreter, o que é que o executor vai fazer, tá? O executor, ele vai percorrer essa lista de comandos, tá? Procurando o identifier do command com o identifier que está aqui na lista.
Quando ele encontrar, ele vai chamar o ponteiro de função executo, passando a lista de argumentos e a quantidade de argumentos para executar esse cara. Só isso. Certo? Se ele não encontrar, ele vai chamar o loader. Se o loader não achar um arquivo que tem aquilo ali, que por enquanto ele não vai achar, porque a gente não tem o loader do nosso sistema operacional, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que aquele comando não existe. Tá? E é isso que a gente vai implementar no load, né? Só uma mensagem dizendo que o comando não existe. Então precisamos dizer quem é o executor, tá? A gente vai procurar por ele. Aqui eu vou botar uma flag found dizendo se foi encontrado ou não. Começa com 0. E aqui nós vamos ter o índice do vetor que a gente vai percorrer do command list, tá? O command list, ele vai ter que ser uma variável global e a gente vai exportar essa variável global aqui. Export não, é extern command list. É um vetor de exec. Ok. Beleza. Então, vamos nessa, né? Então, enquanto não encontrei, aqui eu vou percorrer o vetor até que eu encontre, né? Ou seja, enquanto não for encontrado, agora sim, e enquanto command list e ponto execute igual a null, por isso que eu coloquei um vazio lá, ó, ou diferente de null. Ou seja, enquanto eu não terminei a lista de comandos, né? Enquanto eu não encontrei, ou enquanto eu não cheguei no final da lista de comandos, vamos procurar. Então, o found, agora sim, ó, eu vou criar uma função chamada str equals. Por quê? Vamos lá. Lembre que não existe a string.h. String.h, ela é uma runtime, então usa alocação de memória, etc. A gente ainda não tem gerenciamento de memória no sistema operacional. Nós vamos criar uma pseudo-string.h, a gente vai chamar um K do kstring.h, assim como a gente fez o kstdio, né? E um dos métodos é verificar se duas strings são iguais. Por quê? Porque não existe isso aqui em C, ó, gente. Eu não posso fazer isso aqui. Por exemplo, command list, sei lá, identifier. Eu quero comparar com o identifier do command, né? Eu não posso fazer isso. Porque eu não estou comparando aqui. A comparação de string é comparação de ponteiros. O conteúdo de uma string, ele é um endereço de memória. Então, eu estou comparando dois endereços de memória, não estou comparando caractere com caractere. Tá? Então, a gente vai ter que implementar isso. Como é que é a comparação de string? É comparar caractere com caractere. E esse str equals vai retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro se as strings forem iguais, falso se forem diferentes. A gente vai implementar daqui a pouco ela. Mas já vamos colocar aqui no algoritmo, tá? Então, ó, se eu encontrar na lista de comandos um identificador igual ao identificador do comando que eu estou passando para ser executado, significa que tem um comando desse no meu shell e ele pode ser interpretado. Command.identifier. Então, se for igual, aí o que a gente vai fazer? O found vai ser 1 e ele vai sair do loop, tá? Vamos implementar o i. Vai sair do loop, certo? E a sair do loop, esse loop eu posso sair por dois motivos.
ou por ter chegado no final da lista e não ter encontrado, ou por ter encontrado. Tá? Aí eu vou fazer essa verificação. Se foi found, se foi encontrado, aí ó, a gente vai do command list encontrado. Como eu incrementei o U, ele encontrou o command list no I-1. Tá? Então, no command list I-1, eu vou chamar o executor para executar esse comando. Aí eu vou passar o command.argc e o command.arg e os argumentos. Simples assim, certo? Aliás, desculpa, né? Não é? Pode ser command list.executor e -1. É isso mesmo. Tá? E aí, ó, eu vou retornar dizendo que foi um sucesso. O retorno desse execute, ele é verdadeiro, caso tenha sido um sucesso a execução. Então, aqui eu vou retornar Caso contrário, se eu não encontrei, eu aqui vou retornar a saída do load, tá? Load command. Nosso load command, eu vou estar retornando falso. Por que eu vou estar retornando falso? Porque a gente não tem ainda o loader do nosso sistema operacional. Então, por enquanto, não precisa nem de else, né? Quando eu retorno aqui, ele já sai da função. Vamos evitar esses elses da vida. É um fluxo a mais sem necessidade. Tá? E aqui, ó, o nosso load não vai fazer nada, por enquanto. Vai retornar zero. Fechado o nosso loader, tá? Então, duas coisas para a gente implementar aqui. É o seguinte. A gente vai precisar implementar cada funçãozinha dessa daqui, ó. Exec clear, exec version, exec set color, exec echo. E precisamos implementar também o kstring, tá? Para a gente ter essa função aqui, ó, str equals. Certo? Maravilha, maravilha. Tá tomando forma ainda. Hoje. Ainda não, já, né? Já tá tomando forma. Depois a gente vai fazer uns testes. Também precisamos interpretar. Tá faltando uma coisinha aqui que eu esqueci. É o seguinte. Kernel barra interpreter. Kernel interpreter. Opa. Kernel shell barra interpreter.h. Aqui é o seguinte, a gente vai precisar também do run. O que é que o run vai fazer? O run, vou botar void, tá? Vamos lá. O run, ele vai receber um token. Desculpe, o run ele vai receber uma string. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o get token de tokens para transformar em tokens. Depois vai chamar o decode para transformar em command. Depois vai chamar o execute para executar, ou para executar, e por sua vez pode chamar o load. O run é toda esse fluxo aqui, nesse pipeline para execução de um comando, tá?
Olha só, isso é quase um compilador. Brincadeiras à parte. A gente fez um compilador de uma linha, tá? Fizemos um compilador de uma linha. Óbvio que o compilador é muito mais do que isso, tá? E um dos temas do nosso canal, eu coloquei na minha lista, teve até um membro aqui do canal, teve até um inscrito aqui do canal que me perguntou se eu ia fazer um compilador. Tá na lista também um compilador, certo? O compilador também vai fazer parte aqui de um tema do nosso canal, certo? Bom, que mais? Então vamos lá, né? Vamos implementar esses caras aqui. Eu vou chamar de command.h. E aqui nós vamos ter, deixa eu ver aqui quais são as funções aqui. Eu vou ter um exec clear, todos vão ser voids, tá? Exec não vai retornar nada, exec clear. Esse exec clear, todos eles vão receber os mesmos argumentos, tá? Vai ter o argumento que é um inteiro, que vai ser a quantidade de argumentos do argc, tá? E aqui, vamos botar aqui só para deixar isso. E aqui vamos ter um vetor de string, que são os argumentos. Quantidade de argumentos, e aqui os argumentos propriamente. Max args. Esse max args está definido no interpreter. .h. Bom, todas as funções aqui elas vão ter os mesmos argumentos, portanto, a gente vai copiar e colar, né? Eu vou ter mais 4 funções. São 4 funções, acho que é clear, version, setColor e echo. SetColor e vamos implementar esses caras aqui, né? Vai ser o command command.c, com certeza. Kernel shell command.c. Isso mesmo, kernel shell command.c. O nosso command C. Olha só, o command ele vai precisar se comunicar com o terminal e não tem problema disso. Por que ele vai precisar se comunicar com o terminal? Porque, por exemplo, o setColor ele é uma função específica do terminal. Tá? Ele vai precisar se comunicar com o KSTDIO, porque, por exemplo, o echo ele vai imprimir uma string na tela. Então a gente vai precisar do k.f. O exec clear vai executar o kclear. Então também vai precisar do KSTDIO. Tá? Então vamos dar esses includes. Include commands
H, command, né? Isso nem dá include no command, né? Aliás, eu vou dar um include no command, porque no command eu já dou um include no interpreter. Eu não preciso dar um include no interpreter aqui. Fica mais desacoplado. Apesar de que a gente sempre vai usar interpreter, né? Deixa aqui, vamos lá. Tá bom aqui. Eu vou ter que ter um include no std20 h. Vou ter que ter um include no tpy barra tpy barra h. Vamos ter que ter um include barra lib barra include barra kstd.io.h e o mesmo include a gente vai ter aqui. O que eu fiz aqui, pelo amor de Deus? Gente, não entendi o que ele fez aqui, apagou tudo. Do nada o Vim apagou o que eu escrevi aqui. Não entendi absolutamente nada. Oh my god, eu vou dar pause aqui, gente. Do nada o Vim apagou o que eu escrevi aqui. Eu vou dar pause aqui para não perder tempo, tá? Bom, ok. Aqui a gente vai precisar também, aqui, ó, do que a gente vai implementar, que é o kstring, tá? Barra kstring. Aliás, ó. Kstring. 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 Vamos precisar também aqui, ó, a execução do version, tá? Na execução do version, a gente usa aquelas constantes globais para pegar o número da versão do kernel, o número da versão do SO, o número da versão do cachel, o autor, a data, a fonte, tá? A gente vai precisar também colocar aqui, ó, kernel barra global h. Esse global, o que kernel, gente, pelo amor de Deus. Ok, né? Então, vamos pegar aqui, exportar o nosso DTY default. Vamos, a mais simples de todas, que não tem nem argumento, tá? Que é o exec clear. Apesar da função, como elas todas recebem argumentos, eu tenho que ter os parâmetros, tá? Mas não vai ter parâmetro no exec clear. Tá todos nulos, né? O que ele vai fazer? Ele vai chamar o kclear. Uma coisa só. Kclear. Beleza. Vai limpar a tela. Exec version também é muito simples. Void exec. Todas elas são simples, tá? Vou copiar aqui, né, velho? Tô perdendo meu tempo aqui com bobagem. Vamos copiar aqui.
Execversion também é muito simples o que ele vai fazer. O que a gente vai fazer aqui é dar um printf nas versões, né? Eu vou colocar aqui, ó, imersos versão .1f. Aqui a gente tem, como é o nome da constante, a CO version. Imersos versão, kernel versão. Aqui a gente vai ter um kernel version, shell versão. Shell version. Nós vamos ter aqui também o autor. Esse é um percentual S. Autor. Autor e a dose. Vamos ter também a fonte. Também vai ser um percentual S. Source. E vamos ter aqui a data de criação. Não estou colocando acento, gente, porque o acento eu não configurei, né? Depois a gente vai ver isso aí. Para pegar os acentos da tabela ASCII, tá? Tá pegando caracteres estranhos, tá? E aqui vamos botar o date, né? Pronto. É só isso que o version vai fazer, tá? O setColor, ele vai chamar... O setColor ele tem um probleminha aqui que é o seguinte. O setColor, o primeiro parâmetro é string. Todos os parâmetros que a gente pega são palavras, são strings. Mas ele vai receber um número. A gente converter essa string em número. Eu não criei nenhuma função lá no nosso KSTDIO, a gente poderia criar, não cabe nem ser no KSTDIO. Né? Eu tinha que criar um I2C, C2I, I2S, que são funções do C que convertem string para numérico, numérico para string. Eu não vou fazer isso agora, por enquanto vamos converter internamente aqui, certo? Uma string para numérico, a gente já viu como faz isso, né? Então, por exemplo, eu converter um número para string, o caractere numérico, para virar um número, ele tem que ter subtraído o caractere 0 da tabela ASCII. Tá? Então, a gente vai pegar a caractere e ir subtraindo. Tá? Multiplica o resultado por 10 e vai somando com o próximo número. Tá? Para converter todos os dígitos caracteres no número. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui e depois a gente cria uma função para isso, certo? Ou funções para isso, tá? Bom, então aqui, ó, vamos separar aqui os setColor, os argumentos, tá? Então a gente vai ter aqui uma string, vamos lá, uma string que vai corresponder à string numérica da cor de fundo e da cor da frente do caractere. Vou considerar que o primeiro argumento é a cor do caractere e o segundo argumento é a cor do fundo, tá? Acho que para o usuário isso aqui fica mais intuitivo, apesar que na memória de vídeo
primeiro é a cor de fundo, o segundo é a cor de texto. Mas para o usuário, vamos pensar assim, do sistema operacional, para ele é mais intuitivo ter a cor do caractere para depois ter a cor do fundo sobre o caractere. Eu penso assim, né? Não sei se vocês concordam. Acho que vai ter uma string que vai corresponder ao primeiro argumento. Vou chamar de strfgcolor, a cor da frente, né? Foreground color, a cor do caractere. E vai ser o argv0, o primeiro argumento. E vamos ter aqui um bkcolor, que vai ser o segundo argumento. E agora, ó, a gente vai converter. Eu vou ter um número inteiro e um número inteiro para representar o número correspondente à cor do caractere e um número inteiro para representar a cor do fundo. Pronto, agora vamos converter. A conversão é o seguinte, ó. Eu vou pegar caractere a caractere do fgcolor primeiro, depois do bkcolor. Vou percorrer a string, né, caractere por caractere. E aí o que é que eu faço? Ó? Eu vou dizer que o fgcolor, desculpe, strvgcolor, strfgcolor. Eu vou dizer que o fgcolor é igual a ele mesmo, multiplicado por 10, somado com... Agora a gente vai converter o caractere no número. Então, o que é que eu faço? Subtraio o caractere, strfgcolor, o caractere do caractere 0, eu vou obter o número. Tá? Então vamos lá. Isso aqui a gente já fez, né? A gente já fez para fazer o... lá no printf, para imprimir números e para imprimir os dígitos de um número inteiro, né? Então vamos lá, fgcolor começa com 0, 0 vezes 10 é 0, pegando o primeiro dígito. Vamos supor que o dígito que eu digitei, o valor que eu digitei foi 15. Então, 0 mais 1 vai ser 1, o primeiro dígito, o próximo dígito é 5. Aí ele vai pegar, fgcolor já é 1, né? Multiplica por 10, vira 10, mais o número 5, 15. Então converto a string 15 no número 15. Tá? Aí aqui a gente vai passar para o próximo caractere de SRT, não. strfgcolor mais. Vamos fazer a mesma coisa para o bkcolor. A gente vai ter uma funçãozinha para fazer isso, tá, gente? Já deveria ter feito, mas... Aí quando a gente fizer, a gente substitui isso aqui pela função. Não deveria ser responsabilidade, né, do exec setcolor converter string para numérico, né? Tudo bem, vamos lá. Aqui é o bkcolor, e aqui também. Vamos ver se tá tudo certo. bkcolor. Bom, uma vez convertido o número, agora a gente vai chamar as funções do terminal pty testcolor para alterar a cor do texto e do fundo. Tá? E pty background color beleza de Creusa. Então,
Nossos primeiros comandos já estão quase prontos para serem executados no nosso terminal, tá? Vamos ter muito mais, tá? Mas por enquanto só vão ser esses os exemplos. O echo é simples, tá? Ele vai pegar argumento por argumento e vai dar um kprintf nele, tá? Então, coisa mais simples do mundo, o echo. Então, o que é que o echo faz, né? Por exemplo, se eu escrever lá ó, no meu terminal, echo, bem-vindo ao shell, ao K-shell. Separou os tokens, primeiro token identifica o comando, aí ó, eu vou varrer os argumentos e vou dando um kprintf em cada argumento desse, tá? Porque o echo ele faz imprimir o bem-vindo ao terminal logo abaixo do que você digitou o comando, tá? O nosso print do shell, tá? Então, primeiro a gente vai imprimir um quebra de linha, vai imprimir embaixo. E agora, ó, a gente vai percorrer os argumentos, né? Fazer um for com a quantidade de vezes igual ao número de argumentos e menor do que a regra C mais nossa, aqui é só está um kprintf argv e percentual S espaço, porque o próximo vai ter um espaço, vírgula argv. É isso. E no final, uma quebra de linha de novo. Pronto. O que é que falta agora? Falta agora a gente... peraí, o K-string... Ah, gente, peraí, tem um detalhe aqui. Esse K-string não é aqui, não. A gente não está comparando string aqui, não sei. Porque eu inventei de colocar o include. Eu acho que esse include do K-string. Onde foi que a gente comparou a string? Foi no interpreter, né? Kernel barra shell barra interpreter C. Deixa eu ver se foi. Ah, foi aqui que a gente comparou string, né? Então, aqui é que eu tenho que ter o include barra KSV, aí eu não barra lib barra K barra include barra KString.h. Vamos implementar então agora o nosso KString.h e KString.c. Vamos chamar aqui de KString.h, tá certo? Kernel lib include KString.h. Vamos ter duas funções aqui, porque a gente vai usar uma outra função. A primeira função vai ser para descobrir o tamanho da string. E a segunda função vai ser para comparar duas strings.
Então, vou ter string 1 e string 2. Ok, vamos kernel /lib /src a string.c. Então vamos lá, né? TRLen é o seguinte, tá? A gente vai percorrer a string e vai contabilizar. Vai percorrer a string até chegar no 0, no caractere nulo. E vai contabilizando e retorna o que a gente contabilizou de interações no loop, que vai ser igual ao número de caracteres da string e, consequentemente, o tamanho da string. strlen char asterisco str. Vou contabilizar nesse i, né? Começa com 0, enquanto não for o caractere nulo. Eu incremento o i e eu incremento o str. Bom, no final das contas, eu vou retornar aí que é a quantidade de caracteres que tem dentro da string. Muito simples. O str equals, ele vai retornar um verdadeiro se as duas strings forem iguais e 0 caso contrário, se forem diferentes. str char str1 char str2. Bom, eu inicialmente vou considerar que as strings são iguais. Por quê? Porque eu vou fazer um loop. Caso o caractere seja diferente de um do outro, eu saio da string, tá? Eu saio do loop e considero falso, ou seja, não é igual. Mas também, ó, tem um outro detalhe que a gente não precisa nem entrar no loop caso aconteça, que é se o tamanho das duas strings forem diferentes, elas já não são iguais, né? Então, ó, for diferente, eu já saio da função. Não tem por que mais eu estar procurando saber se eles são iguais. Então, eu vou dar um return falso, que é 0. Ok? Aí, vamos lá, né? Eu vou fazer um loop agora, enquanto não for final de string. Posso fazer um loop em um ou no outro, tanto faz, né? Porque eles têm o mesmo tamanho. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se pelo menos um caractere de str1 for diferente de um caractere de str2, já saio da função retornando 0. Caso contrário, eu vou para o próximo caractere de str1 e str2. Se eu passei por isso sem dar um return 0, significa que todos os caracteres são iguais, significa que meu retorno vai ser verdadeiro. As strings são iguais. Perfeito? Pronto. Agora nos resta testar, né? Vamos compilar primeiro para ver se não deu nenhum tipo de problema. O que eu acho improvável. Né? A gente escreveu muita coisa. Vou fazer o seguinte. Eu tenho que alterar o makefile para incluir quem? Vamos lá. ls kernel /cashel. ls kernel /shell, desculpa. Ó, eu tenho que compilar o command C, command list C, o interpreter C, o cashel C. Não, o cashel a gente já fez. O token C. São 4? Command C, command list C, interpreter C e cache e token C. São 4 arquivos que a gente vai ter que compilar. Eu vou pausar, tá? Para a gente não perder tempo aqui fazendo isso, porque isso aqui é mais
Isso aqui é mais... como é que se diz? Coisa bruta do que raciocínio lógico, tá? Então não precisa a gente estar gravando isso, tá? Ok, pessoal, aqui é o Makefile. Então já incluí aqui no Makefile, né, a compilação dos novos arquivos, né? Command C, Command List, Interpreter e Tokens. Já incluí aqui também eles no processo de linkagem, tá? Vamos compilar agora. Se der muito erro, tá? Eu vou pausar para descobrir os erros e depois a gente volta. Parece que deu muitos erros. Oh my God. Oh my God, muitos erros. Bom, vou fazer o seguinte. Vou pausar o vídeo aqui. E aí a gente volta instantaneamente com os erros corrigidos e eu, apesar de ser muitos erros, pelo que eu passei ali, a visão ali parece que são erros poucos, tá? Então eu vou corrigir para a gente não perder tempo aqui no vídeo e aí eu já volto mostrando quais foram as correções. Bom, pessoal, tiveram alguns errinhos, muitos erros, só que erros bobos, mas também teve uma função que a gente não implementou, que foi a função run, tá? Bom, vamos começar por aqui. Isso aqui não é erro, tá? Eu só vou alterar um pouquinho aqui a execução desse execution. Eu não quero executar duas quebras de linhas aqui, tá? No início e no final. Na verdade, eu só vou pegar o início primeiro para o prompt, ele imprimir embaixo do prompt. E aqui, ó, um embaixo do outro. E no final, para quando aparecer o próximo prompt, ser embaixo da última impressão aqui, certo? Alteraçãozinha boba, não tem mais nada aqui. Tá? Isso aqui não foi erro. Vamos corrigir os erros agora, tá? Eu tenho aqui kernel. Quer dizer, os erros já estão corrigidos, eu apontei para mostrar para vocês. Primeiro foi no command list. Command list ponto C só. Só tem um ponto C, né? Aqui é o shell. Bom, vamos lá para os erros. Esqueci do include aqui, desse include do command.h. Aqui eu tinha colocado execute. Substituir por execute. Veja que são erros bem bobos. Aqui é um executor. Eu tinha colocado um execute. Aqui, tá? Eu tinha colocado um execute. Aqui é um executor. Tá? Então foram esses os erros do nosso command list. Interpreter. Vamos lá. Kernel. Shell. O interpreter foi tanto o C quanto o H, tá? Um monte de errinho. Faltou o stdef por causa do null, né? A mesma coisa eu tinha colocado exect T. E aqui eu tinha colocado L maiúsculo, tá? Aqui, esqueci de declarar a variável, estava colocando for i igual a 0, tinha que declarar com int. Primeira vez que ela aparece aqui. Identifier. Tinha colocado identifier, corrigir aqui identifier. Aqui tudo erro de sintaxe, né? Aqui de semântica. Executor também, estava execute. Aqui, ó, que besteira. No str equals eu tinha colocado um igual aqui em vez de vírgula, tá? Mas... tá. Esse run tá aqui, que eu já... Vamos implementar juntos, tá? Vamos implementar juntos esse cara. Deixa eu tirar ele daqui.
tá? Porque eu não implementei ele. Vamos implementar logo, né? Então o run, ele vai ter uma string, vai separar o que é identifier. Aliás, não, desculpa. O run vai fazer todo o pipeline. Ele vai fazer primeiro o get tokens, depois ele vai fazer o decode, depois ele vai fazer o execute. Todo o pipeline de execução, né? Deixa eu tomar meu café aqui para não esfriar. Então ele vai receber uma string. E aqui vamos ter os tokens. Agora a gente vai capturar esses tokens dessa string, né? Vamos ter um command T que a gente vai transformar também os tokens em comando. E a primeira coisa do pipeline é executar o get token. Então vamos botar o cmd str e vamos passar os tokens para recebê-los. Uma vez recebidos os tokens, a gente vai converter agora em command. E depois vai executar esse command. Bom, o resultado da execução de command, tá? Se for falso, a gente vai botar uma mensagem. Eu não vou mandar uma mensagem, vou deixar essa mensagem lá para o shell, tá? Eu vou retornar 0, vou retornar falso pela função, porque não houve sucesso em rodar. Tá? Caso contrário, eu retorno. Ok? Beleza. Bom, isso foi o interpreter.c. Tem probleminha também no interpreter.h. .h. Eu esqueci de colocar o valor depois do max args, tá? Colocou, definiu 17. Ou eu esqueci, eu sem querer apaguei aqui, né? Tem umas teclas aqui sem querer, se você aperta no vinho, ele vai sair apagando coisa. Pode ter sido isso. Tá? Bom, lá no Makefile eu tinha esquecido de botar o para compilar o kstring, tá? Botei o kstring para compilar aqui, eu tinha esquecido, ó. Para compilar e joguei ele também aqui no o kstring aqui também no link editor, tá? Ok. O que mais? Tokens.c. Olha que foram bastante errinhos, tá? Shell barra tokens.c. Bom, aqui eu tinha colocado erro de sintaxe, eu tinha colocado cmd, cmstr, cmd, faltou eu zerar o i aqui, ó. Então o que acontece? Os próximos tokens ele estava armazenando os caracteres sem eu ter zerado o i, né? Ele não armazenava cada token no início do vetor, tá? Então faltou eu zerar esse i para isso. Isso aqui foi só para testar, deixa eu tirar aqui. E faltou um ponto e vírgula aqui, tá? Essa linha de comando aqui não tinha. Isso aí foi no tokens.c, né? No cachel.c, o kernel.c não tinha erro lá não, tá? Mas eu aproveitei
para limpar aqueles comentários. Oh, meu Deus. É kernel /sac kernel. Eu limpei os comentários, tá? Tinha aquela comentário do teste da logomarca, né? Do printf, limpei, deixei ele bem tranquilo aqui. E cachel pronto.c. Shell. Deixa eu ver o que foi que eu fiz no cachel.c. Não lembro agora o que foi que eu fiz no cachel.c. Não tenho anotado. Não fiz nada no cachel. Não houve alteração. A gente vai fazer a alteração agora para testar, tá? Primeiro vamos ver se ele está compilando, né? Opa, deu um errinho aqui, foi? Ah, é get tokens. Shell interpreter.c get tokens. Parece que ele rodou, né? Vamos rodar aqui para ver. Bom, você deve me perguntar, né? Como é que a gente vai testar se a gente não tem como digitar comandos, tá? Bom, eu vou testar executando o run do interpreter, né? Vamos executar o run do interpreter para testar os comandos. Vamos testar o comando clear version, vamos testar o comando echo, vamos testar o comando setcolor, tá? Vamos testar todos eles. Vamos lá. Então vamos fazer isso aqui. Vamos lá no kernel. E vamos jogar aqui os comandos, né? Comando run, para a gente testar. O comando run, ele está no interpreter, então a gente vai ter que botar um include para o interpreter aqui. Ah, desculpa. É no cachel. Cachel.c. É aqui, gente. Olha lá. Então aqui eu tenho um read e o prompt. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Antes de colocar depois de colocar o prompt, eu vou dar um run e vou executar aqui um comando, tá? Lembrando que esse run ele vai ser executado com o que o usuário digitou lá depois do prompt. Mas como a gente ainda não tem o driver do teclado, né? Não tem como a gente ainda entrar com dados pelo teclado, tá? Então eu vou executar diretamente aqui para fazer teste. Vamos executar um echo. Seja bem-vindo ao Cachel. Vamos rodar aqui. E depois, né? Vamos botar um prompt, imprimir um prompt de novo. Aí já vamos rodar o version aqui, tá? Também, version. Beleza? Então vamos ver se ele está funcionando. Opa, vamos lá. Dá para ver aqui que o negócio não é pra brincadeira não. Aqui. Ele está aqui funcionando direitinho. Então veja aqui, ele apareceu aqui. Seja bem-vindo ao Cachel. Isso aqui é do echo, né? E aqui é do comando version, tá? Então veja que está executando, certo? O que mais? Vamos testar aqui. Vamos testar o clear. Vamos testar o clear aqui, né?
Vamos ver se ele limpa a tela. Run clear. Vamos imprimir o prompt de novo. Olha lá, limpou a tela. E imprimiu o prompt. Então o clear também tá funcionando legalzinho, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos testar o set color. Testar o set color. Então aqui a gente vai fazer run set color. Vou colocar uma cor de fundo aqui. Vamos ver aqui. Uma cor de fundo. Desculpa, primeiro a cor do caractere. Vou colocar uma cor de fundo vermelho, que é o 4, com um caractere preto, que é o 0. Desculpa, um fundo preto. Cor do caractere vermelho, fundo preto. E aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Vou mandar executar Fashion, né? Para imprimir com essas cores. Ok? Olha lá. Ah, eu fiz o contrário, né? A cor vermelha não era isso que eu queria. Mas ele mudou as cores do caractere. Mas não era bem isso que eu queria. Era o contrário, o fundo vermelho e a cor preta, né? Eu coloquei o caractere vermelho e o fundo preto. Vamos fazer o contrário aqui, só pra gente ter uma coisa mais interessante aqui, tá? Então, vamos inverter. Vai ser cor do caractere 0 e o fundo vermelho. Olha lá. Ok? Então, todos os nossos comandos está sendo interpretado pelo nosso interpretador de comandos do nosso shell, tá? Bom, então a gente já está preparado agora para receber a entrada de dados, tá? A gente digitar os comandos no nosso prompt e ele funcionar, tá? Então, com isso, no próximo vídeo, a gente já vai falar sobre dispositivos de entrada e saída. Vamos implementar o driver do teclado, tá? Vamos implementar a interrupção de hardware do teclado. E vamos ver aí também se já dá para a gente implementar outros drivers, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido bastante proveitoso para vocês esse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.